Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata de sessão anterior. Sessão solene em homenagem ao Dia do Engenheiro e aos 80 anos do Sistema Confea-CREA. Esta sessão foi requerida pelo nobre deputado Augusto Coutinho. Eu convido para compor a mesa Dr. José Tadeu da Silva, engenheiro civil, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Confea. Jaime Cardoso, diretor adjunto dos Correios em Brasília. Dr. Jair de Carvalho e Castro, engenheiro civil, coordenador do Colégio de Presidentes e presidente do CREA de Mato Grosso do Sul. Cadê o nosso presidente do CONFEA? Deputado Eliane Lima. Tá bom. Nosso bacana. Cláudio Pereira Calheiros, engenheiro agrônomo, diretor-presidente da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Mútua. E José Augusto Viana Neto, coordenador do Fórum de Conselhos Federais de Fiscalização Profissional. Meus senhores, minhas senhoras, eu quero logo no início dessas palavras afirmar que, acostumado aqui há tantos anos, a tantas solenidades deste plenário, eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que essa é uma das mais concorridas solenidades acontecidas no plenário da Câmara dos Deputados. Parabéns aos senhores e às senhoras. Cumprimento o nobre deputado Augusto Coutinho pela oportuna iniciativa desta sessão solene. O transcurso dos 80 anos do Sistema Confea-CREA coincide com um momento significativo para os engenheiros de todo o país, meu querido deputado Arnaldo Jardim. Poucas vezes, no decorrer dessa longa trajetória como atividade regulamentada, a engenharia foi tão reconhecida, tão demandada e exigida quanto agora. O Brasil quer crescer, carece de um grande salto em sua infraestrutura, e isso não será alcançado sem a participação de profissionais qualificados e em número suficiente. A data que ora assinalamos, 11 de dezembro, Dia do Engenheiro, faz referência ao ano de 1933, quando foi editado o Decreto Federal número 20.569. Nessa ocasião, foram regulamentadas as profissões de engenheiro, arquiteto, agrimensor e se instituiu o Sistema de Conselhos Federal e Regionais de Engenharia e Arquitetura. Foi o coroamento de uma antiga mobilização, iniciada praticamente na época da independência do país, e que obtiveram avanços pontuais no Império, com a criação, por exemplo, do Instituto Politécnico Brasileiro, durante a República Velha. Hoje, o consenso de autoridades, empresários e especialistas diz que precisamos de engenheiros, talvez até com mais veemência do que se afirmava durante a era desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek e em outros momentos semelhantes. É que a engenharia, ao contrário de profissões que perderam prestígio ou mesmo a razão de ser, diante de avanços tecnológicos nas últimas décadas, tem conquistado mais importância a cada dia que passa. Não se pode prescindir desses profissionais para promover o crescimento, e uma rápida comparação entre o país desenvolvido, o Japão, deixa claro que estamos em desvantagem. Temos 2,47 engenheiros por 1.000 habitantes. No Japão, a proporção é de 17 por 1.000. Tal constatação repercute também aqui na Câmara dos Deputados, e por isso foi instituída há poucos meses a Frente Parlamentar em defesa da engenharia, agronomia e arquitetura, amparada por mais de 200 de parlamentares. Entre nós,
Aliás, é ampla a presença desses profissionais, consideradas 2 casas do Congresso, há mais de 100 deles integrando as bancadas dos diversos partidos políticos e dando a sua contribuição aos debates e às grandes decisões. No legítimo exercício dos seus mandatos, esses nobres colegas se organizam na frente parlamentar, junto a deputados oriundos de outras áreas, para apoiar projetos de infraestrutura, aperfeiçoá-los, aproximar a E acaba de chegar o ministro da Previdência. Os senhores vejam que o meu Estado está prestigiando, né? A deputada Fátima, senador Zé Agripino, e agora o ministro Garibaldi Alves Filho, que é também um norte-rio-grandense, e por coincidência meu partido também, o PMDB. Muito bom, ministro Garibaldi, com a sua presença, e a palavra com o deputado Danilo Forte. Bom dia, senhor presidente, nosso presidente, querido amigo, líder Henrique Eduardo Alves, senhoras e senhores engenheiros aqui presentes, na figura desse extraordinário engenheiro, um dos maiores lutadores nessa casa, pelo soerguimento e reerguimento da infraestrutura nacional, nosso querido amigo, deputado engenheiro Arnaldo Jardim, nosso querido ministro Garibaldi Alves, ministro da Previdência Social no nosso país. Vou homenagear a todos os engenheiros na figura do Frota Pinto, presidente do CREA do Estado do Ceará, que é o nosso presidente lá, que tem desenvolvido um belo trabalho. No início de nossa República, os engenheiros brasileiros eram quase todos militares, como Euclides da Cunha, autor do clássico Os Sertões. Os militares, principal força da proclamação da República e da modernização das instituições herdadas de Portugal, perceberam nas primeiras décadas do século passado a importância dos investimentos em infraestrutura para a integração e o desenvolvimento do país. O nacional-desenvolvimentismo, ideologia econômica apoiada no estímulo à infraestrutura e à indústria nacional, nasceu durante o governo de Getúlio Vargas e foi a base do lema de Juscelino Kubitschek dos 50 anos em 5 anos. A presidenta Dilma Rousseff iniciou recentemente um novo ciclo de investimentos com a ajuda do capital privado. O pré-sal, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, o marco civil da internet, a ascensão de uma nova classe média, tudo isso proporciona o mercado a contratar engenheiros. Profissão que certamente ganhará grande evidência nos próximos anos. Esses profissionais dedicam-se a colocar seus conhecimentos a serviço do desenvolvimento da sociedade brasileira, mesmo que, em vez de estradas, dediquem-se a abrir infovias e canais de comunicação por satélite. A profissão foi regulamentada em 11 de dezembro de 1933, no governo de Vargas, nesta data em que foi criado o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia. Esses conselhos também representam e regulam as atividades de geógrafos, geólogos, agrimensores, meteorologistas e tecnólogos. Centenas de outros profissionais, como técnicos industriais e agrícolas, e suas diferentes especializações, são parte desse sistema, que congrega cerca de 1 milhão de trabalhadores altamente qualificados. Todos esses profissionais são demandados no ciclo de desenvolvimento que o Brasil iniciou neste século XXI. Essas técnicas tornam os homenageados indispensáveis no gerenciamento de projetos complexos. Assim, os engenheiros são demandados cada vez mais em diversas áreas da vida nacional. Essa profissão foi responsável por viabilizar, em concreto, o desenho artístico deste teto que nos abriga e será indispensável para a renovação da infraestrutura elétrica, viária, portuária, aeroportuária e infoviária brasileira. Tendo em vista os gargalos ora enfrentados por nosso país em sua infraestrutura, logamos, enquanto relator do projeto da Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO de 2014,
Incluí em nosso relatório diversas modificações, as quais esperamos que possamos ser suficientes para o destravamento da burocracia estatal, em busca de um eficiente planejamento estatal e uma eficaz execução orçamentária. Estabelecemos uma grande redução dos valores das contas partidas que os estados e municípios devem apresentar para receber recursos da União por meio de transferências voluntárias, notadamente para estados e municípios menores, que naturalmente têm menor capacidade financeira para a prestação dessas contrapartidas. A mesma redução foi estendida às universidades estaduais e municipais. Possibilitamos que as emendas parlamentares possam ser destinadas para pagamentos relativos à elaboração de projetos básicos e executivos de obras, além das despesas necessárias ao licenciamento ambiental, visto que estes se configuram alguns dos principais obstáculos atualmente observados para a construção das obras. Determinamos que o extrato do CALC tenha validade mínima de 120 dias, a fim de possibilitar melhores condições aos gestores municipais em sua tarefa de buscar recursos da União para os seus respectivos municípios, ainda que dispensamos a exigência do CALC nos municípios inclusos no Programa de Território da Cidadania. Albergamos na LDO a tese do orçamento impositivo, que tem gerado um debate muito grande nesse momento no Congresso Nacional, a qual estabelece a reserva de 1,2% da receita corrente líquida da União para garantir a execução das obras das emendas individuais, visando garantir a execução de obras e serviços que sejam objeto de emendas parlamentares, bandeira levantada pelo nosso grande presidente Henrique Eduardo Alves. Recriamos o anexo de meta e prioridades, para o quais indicar quais são as obras que devem ser priorizadas pelo Executivo, tanto na elaboração da lei orçamentária quanto na sua execução. Determinamos a inclusão na lei orçamentária anual de 2014 de dotações necessárias à estruturação das Superintendências de Desenvolvimento Regional, que exercem importante papel no planejamento e execução de obras de relevância regional, e ainda de que os bancos públicos que atuem na área da diminuição das desigualdades regionais observem as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Incluímos a possibilidade de que as entidades filantrópicas de saúde, dentre elas a Santa Casa, venham a receber recursos da União para a realização de obras físicas. Estabelecemos novas regras para regulamentar de modo mais adequado a paralisação de obras, para evitar que esse ato prejudique a população beneficiária da obra, e ainda evitar que o poder público tenha ainda mais despesas quando da retomada dessas obras. Abrimos a possibilidade de aporte de recursos da União para a construção, manutenção e conservação de estradas vicinais, para escoamento da produção agrícola brasileira e a garantia de adequação de locomoção das comunidades e produtores rurais. Aumentamos o limite dos valores das obras consideradas como obras e serviços de engenharia de pequeno valor, passando de 750 mil para 900 mil. O enquadramento desta categoria desburocratiza a execução dos projetos. Garantimos a transferência da União para estados e municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco que sejam atingidas por desastres, que sejam consideradas como obrigatórias, evitando assim o seu contingenciamento e desburocratizando a execução. Realizamos a inclusão de novas ações no rol de despesas que não podem ser objeto de contingenciamento pelo Poder Executivo. Estabelecemos a garantia de não haverá cortes orçamentários em diversos programas, dentre os quais destacamos a reconstrução da estação Antártica Comandante Ferraz, o Programa de Segurança de Voo e Controle de Espaço Aéreo Brasileiro, Programa de Inovações para a Agropecuária nas subfunções Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia, difunção do conhecimento científico e tecnológico desenvolvidos pela Embrapa, despesa dos Ministérios da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, com ações de segurança e da sanidade da agropecuária, investimentos na construção e implementação de unidades de atenção especializada de referência, bem como equipamentos de saúde para atenção básica especializadas aos hospitais universitários, despesas da SUDENE custeadas
por receitas próprias ou relacionadas à pesquisa, desenvolvimento, tecnologia de interesse de desenvolvimento regional, despesas do Ministério da Integração Nacional em ações de prevenção e preparação das populações vulneráveis para evitar desastres, dentre outros. Estas foram, em apertada síntese, nossas contribuições ao país para garantir a desburocratização da máquina estatal, a fim de tornar mais eficiente a execução orçamentária e a realização das grandes obras que nosso país necessita, para finalmente descortinar os horizontes do desenvolvimento econômico e social que tanto aguardamos. E não há dúvida de que os engenheiros de todos os setores terão um papel preponderante nessa tarefa. A atuação dos engenheiros é poder mais ampla. Problemas mecatrônicos, biológicos e químicos também podem ser resolvidos por engenheiros especializados nessas áreas. Até mesmo problemas de caráter econômico e social podem ser equacionados mais facilmente com a presença dos engenheiros nas equipes de gestores. Engenhar é criar soluções. E foi por isso que a presidente Dilma, no Instituto Rio Branco, perguntou ao ministro das Relações Exteriores quantos, dentre os futuros diplomatas, tinham diploma de engenharia. É certo que o Brasil, porém, tem um preocupante déficit de engenheiros. A oferta nacional desses profissionais é restrita e muitos dos empregos que estão sendo gerados pelo pré-sal e pelos investimentos em infraestrutura são e serão ocupados por estrangeiros. É preciso, portanto, criar mais faculdades de engenharia e valorizar os profissionais já formados, cujo espírito prático e conhecimento técnico é essencial para o Brasil do século XXI, como já foi no século passado. Trabalhando por um ensino de qualidade e com respeito aos profissionais, o PMDB homenageia os engenheiros e o sistema Confea-CREA, que os abriga, assim como abriga diversas outras profissões indispensáveis ao Brasil contemporâneo, indispensável ao Brasil que se desenvolve e superar os graves problemas que nós temos. Gostaria de enaltecer o trabalho do engenheiro Vitor Frota, presidente do CREA Ceará, que vem aproximando os profissionais da entidade, promovendo a interiorização das atividades dessa instituição. Só para concluir, senhor presidente. Obrigado. Principalmente através da criação de 6 novas inspetorias regionais, com destaque para a Inspetoria Regional do município de São Gonçalo do Amarante e a reforma e ampliação da Inspetoria de Juazeiro do Norte, pelo trabalho do inspetor engenheiro civil Roberto Wagner, que tem desenvolvido importante atuação junto a este Conselho. Desta forma, senhoras e senhores engenheiros, senhoras e senhores parlamentares, enaltecemos a importância da engenharia para o Brasil e esperamos contribuir com o nosso trabalho nessa casa para alavancar o nosso desenvolvimento. O deputado Valdir Colato, que é engenheiro agrônomo, também da bancada do PMDB, gostaria de 1 minuto, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Danilo Fortes, parabéns pelo discurso. Presidente, desculpe eu quebrar o protocolo, Vossa Excelência me permite, comentar o ministro Garibaldi, aqui o nosso jardim representando os engenheiros aqui dessa casa, que não representa nem 5% dos engenheiros. Nós precisamos que essa turma que está aqui, todos esses engenheiros, também venham para essa casa nos somar aqui aos engenheiros, né, Jardim? Para que a gente possa trazer aqui a marca da engenharia, todas as engenharias, inclusive que eu me como agrônomo, para que a gente possa realmente fazer a diferença. Eu tenho certeza, quando essa casa tiver mais engenheiros, o Brasil será diferente. E também nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, vamos entrar na política. Não tenho medo, faço como o Maquiavel dizia, quem tem medo de política, quem não gosta de política será mandado por quem gosta. Maquiavel, 500 anos atrás. Parabéns ao CONFA-CREA, obrigado, presidente, e parabéns, engenheiro do Brasil. Convido agora para receber o albe e a réplica do carimbo, o ministro da Previdência Social, que muito nos honra com sua presença, Garibaldi Alves Filho. E já concedo a palavra, deixo o Garibaldi nos honre com a sua palavra nesta sessão, que é uma das mais concorridas desta casa no dia de hoje. Uma palavra, Vossa Excelência. Ministro Garibaldi Alves Filho.
Eu sou meio destreinado aqui, porque eu nunca fui deputado federal, nunca tive essa honra. Mas eu quero cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, cumprimentar o deputado Arnaldo Jardim, que compõe a mesa, o deputado, aliás, o senhor Dr. José Tadeu da Silva, que é presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, cumprimentar Jaime Cardoso, diretor dos Correios, Jair de Carvalho Castro, coordenador do Colégio de Presidentes do CREA do Mato Grosso do Sul, Cláudio Pereira Calheiros, engenheiro agrônomo, diretor-presidente da Caixa de Assistentes Profissionais, José Augusto Viana Neto, coordenador do Fórum de Conselhos Federais, a deputada Fátima Bezerra, o deputado Zé Chaves, o senador Zé Agripino, que é nosso conterrâneo. O fato de estar aqui nessa tribuna, eu só posso atribuir a generosidade de um conterrâneo meu, que é o doutor Pedro Lopes, que está ali. Pedro Lopes talvez seja um dos mais antigos servidores, eu vou chamar assim, diretores do CREA. Desde que eu conheço o CREA, eu ouço falar em Pedro Lopes. Ele é a cara do CREA. Pedro Lopes, eu diria até que você é o cara. Mas eu quero dizer a todos os engenheiros aqui presentes, todos os parlamentares, cumprimentar a todos os que estão aqui, dizer do meu apreço por essa classe, dizer que já tive a oportunidade de contar com os engenheiros quando tive a honra de ser prefeito da minha capital de Natal, quando tive a honra de ser governador do estado, quando tive a honra de construir obras que não teriam sido concluídas com o êxito que foram se não fossem os engenheiros. Agora, eu acho uma injustiça o engenheiro ter prestado tantos serviços e ainda não ser uma carreira de Estado. Realmente, eu tive uma notícia boa que foi dada pelo presidente, de que isso está para acontecer, porque o projeto que está tramitando aqui no Congresso já está no Senado, cujo relator é o senador Romero Jucá, e então vai se fazer justiça aos engenheiros do Brasil. Olha, eu gosto muito de uma passagem do Evangelho. Dê-se a César o que é de César, porque, na verdade, o que se viu nessa passagem do Evangelho é que Cristo, Jesus Cristo, foi provocado pelos fariseus, e os fariseus perguntaram a Cristo: devemos pagar os impostos ao imperador, ao César? E Cristo respondeu: o meu reino não é desse mundo. Dê-se a Deus o que é de Deus, dê-se a César o que é de César. Assim eu digo, dê-se aos engenheiros o que é dos engenheiros. Obrigado.
Não é à toa que o ministro Garibaldi é do meu estado e é do PMDB. Isso não é à toa, né? Eu quero, nessa hora, antes de passar a palavra ao líder Eduardo Seara, eu acho mais do que justo, mais homenagem que se presta aos engenheiros, que eu convide para presidir a sessão, nesta hora, da Câmara dos Deputados, um engenheiro. Então, passa a palavra e a presidência, eu serei seu assessor ao seu lado, o deputado Arnaldo Jardim. Venha presidir a sessão, engenheiro Arnaldo Jardim. Senhor presidente Henrique Eduardo Alves, senhores parlamentares, amigos e amigas, engenheiros e engenheiras aqui presentes. O deputado Henrique Eduardo Alves, de uma forma carinhosa, saúda a presença de todos os colegas de profissão que aqui estão. Eu, engenheiro que sou, agradeço, mas quero também pedir a vocês que nos ajudem a retribuir, porque não é usual que o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, imaginem vocês a agenda, se dispõe a vir, participar e presidir essa sessão. Então, que nós possamos retribuir com uma grande salva de palmas ao Henrique Eduardo Alves, que nos honra com sua presença. Muito obrigado. Tenho a incumbência de falar em nome do deputado engenheiro Augusto Coutinho, que preside a todos nós aqui na frente parlamentar em defesa da engenharia aqui na Câmara dos Deputados. Nós constituímos esse grupo, que tem adesão de 200 de parlamentares, na certeza daquilo que é algo que reúne a todos nós, de que nós temos um acervo de inteligência, nós temos um ativo na área da engenharia que orgulha a todos nós. Poderemos medi-lo naquilo que é e que são as grandes obras do nosso país. Itaipu está aí há tanto tempo como uma grande referência. Nas estradas que cruzam todo o nosso país e num permanente compromisso da busca da inovação tecnológica, do aprimoramento profissional. Quero saudar nesse esforço o fato de existir coeso em torno da nossa representação, o nosso sistema Confia-CREA. E quero, dando um grande abraço no nosso querido Tadeu, José Tadeu Silva, cumprimentar todos os nossos CREAs, os diretores que aqui estão, os conselheiros que fazem o cotidiano das entidades, que representam tão bem a nós profissionais da área da engenharia. Um viva ao Confia-CREA! Parabéns, Tadeu, por tudo aquilo que está sendo feito. Sabemos bem, nós que acompanhamos a categoria, que vocês estão em meio, não a um momento, mas há um processo de trabalho que os reúne no Congresso que já se iniciou há 2 dias atrás. E queremos cumprimentá-lo por isso. Dizer que sabemos que a pauta é a pauta da defesa das prerrogativas, do fortalecimento da categoria, do reconhecimento da profissão, da valorização salarial, mas queremos também destacar algo que foi permanente na história da nossa engenharia, que é irmos além de uma visão corporativa, termos uma visão de defesa do interesse nacional, termos uma visão que nos permite pleitear políticas públicas que sejam perenes e que deem possibilidade de que o planejamento exista, de pleitearmos políticas setoriais estruturadas que permitam que nós possamos pensar projetos não de curto, mas de médio e longo prazo. Recentemente, um debate se estabeleceu no país e de uma forma muito construtiva, olhando para frente, eu acho que devo dizer em nome de todos, nós temos engenheiro e nós temos engenharia para dar conta de tudo que o país precisa. O que nós precisamos
é exatamente de termos a previsibilidade, o planejamento e o incentivo para que se possa exercer na plenitude as atribuições. Por isso que eu quero saudar essa visão ampla de defesa dos interesses nacionais. O presidente falou bem, falou dos desafios do país de constituir e construir uma infraestrutura, uma logística que permita o nosso país continuar crescendo. E nós nos denominamos, presidente, engenheiros profissionais do desenvolvimento. Engenharia rima com desenvolvimento. Desenvolvimento é o caminho do crescimento. E é isso que nós viemos reafirmar aqui. Contem com o grupo da Frente Parlamentar em defesa da engenharia e da arquitetura aqui. Em nome do presidente Augusto Coutinho, eu sou vice-presidente da frente, dos diretores que aqui estão, das 200 de deputadas e deputados, nós dizemos sim, nos orgulhamos da nossa engenharia nacional, sabemos que ela fez muito, mas como diz o poeta Milton Nascimento, se muito vale o já feito, mais vale o que será. Viva 11 de dezembro! Viva a engenharia nacional! Passaremos agora à obliteração do selo comemorativo aos 80 anos do Sistema Confea-CREA. Parabenizar o deputado Donaldo Jardim pelas palavras. O Ministério das Comunicações e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançam nesta oportunidade o carimbo comemorativo e o selo personalizado, alusivos aos 80 anos do Sistema Confea-CREA. O selo será obliterado com o uso do carimbo comemorativo que possui a imagem da marca comemorativa dos 80 anos do Sistema Confea-CREA. O carimbo será aplicado no selo personalizado, composto de duas partes. A primeira com imagens da bandeira nacional e do Congresso Nacional, e a segunda parte possui a marca comemorativa dos 80 anos do Sistema Confea-CREA. Neste momento, convido o engenheiro civil José Tadeu da Silva, presidente do Confea, para juntos obliterarmos o selo personalizado, sob a condução do diretor regional adjunto dos Correios de Brasília, Jaime Gomes Cardoso. Agora sim. Agora convido as seguintes autoridades para receber o alvo e a réplica do carimbo. Engenheiro Civil Jair de Carvalho Castro, coordenador do Colégio de Presidentes. Engenheiro agrônomo Cláudio Pereira Calheiros, diretor-presidente da Mútua. Engenheiro de alimentos Gumercino Ferreira da Silva, coordenador do SEDEM. Já chamaria também José Augusto Viana Neto, coordenador do Fórum de Conselhos Federais
de Fiscalização Profissional. Zé Augusto Viana Neto. Deputado Federal Arnaldo Jardim. Recebeu o chefe. Deputada Federal Fátima Bezerra, minha colega, meu estado, Rio Grande do Norte, muito nos honra. Minha réplica. Fazer a foto aqui. Engenheiro eletricista Frederico Singer, representando os presidentes de gestões anteriores. Já chamaria também o conselheiro federal, engenheiro civil Walter Logato Filho, representando instituições de ensino da engenharia. Walter Logato está presente? Conselheiro Federal Walter Logato, presente? Está vindo aqui. Walter. Obrigado. E por último, o conselheiro federal, engenheiro agrônomo José Geraldo de Vasconcelos Baracuí, representando instituições de ensino da engenharia agrônoma. Está aqui mesmo. Eu não coloco aqui porque não tinha chegado ainda. Você pode, na hora de chamar, Ainda a ser homenageado, está por chegar o ministro Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social. Assim que ele chegar, faremos a devida homenagem. Enquanto o ministro não chega, vamos passar a palavra em nome do Partido dos Trabalhadores ao deputado Fernando Ferro. Falará para o maior partido desta casa, o PT. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Fernando Ferro. O Ferro está aí? Danilo ficou. Bom dia a todos e todas. Quero saudar aqui o deputado Arnaldo Jardim, na composição da mesa, o ministro Garibaldi Alves, José Tadeu, engenheiro civil, presidente do CONFEA,
Jaime Cardoso, diretor adjunto dos Correios em Brasília, Jari de Carvalho Castro, engenheiro civil, coordenador do Colégio de Presidentes e presidente do CREA do Mato Grosso do Sul, Cláudio Pereira Calheiros, engenheiro agrônomo, diretor, presidente da Mútua, José Augusto Viana Neto, coordenador do Fórum de Conselhos, nosso presidente Henrique Alves, conduzindo esta plenária, minha querida colega de bancada, deputada Fátima, os parlamentares que são responsáveis por esta homenagem, pela convocação dessa homenagem. Eu quero aqui saudar todos e todas, dizer da satisfação, da alegria de participar de um evento como este. Nós estamos sobre uma cúpula que foi calculada por um engenheiro poeta, Joaquim Cardoso, conterrâneo, e um dos maiores calculistas deste país. Quero, em nome da sua memória, render as homenagens a todos os que fizeram a engenharia no Brasil ao longo desse tempo. O nosso país tem uma excelência, acumulou conhecimento, desenvolveu tecnologias a partir da nossa engenharia. E o engenheiro, eu sou da turma de Engenharia Elétrica de 1975 da Universidade Federal de Pernambuco, fui pós-graduado na Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, e como deputado, estou deputado, sou engenheiro. Isso contribui exatamente para que nessa casa nós possamos contar com essa diversidade de saberes, de conhecimento, de vivências para o Brasil. E o engenheiro, como se diz no linguajar popular, é muito afoito. Eu conheço engenheiros e é por obrigação da nossa atividade, a gente se torna médico. Conheço o caso de engenheiro fazendo parto no meio do mato em obras que ele acompanhava. A gente vira psicólogo para aconselhar, para se entender com pessoas nas obras, nos espaços, e ter que responder quando muitas vezes não tem. A gente fica em atividades multidisciplinares, além da necessidade da própria aplicação do conhecimento da engenharia, que nos transforma em profissionais diferenciados. Eu tenho muito orgulho da engenharia brasileira e sei que passamos alguns momentos de muita dificuldade. Deputado Henrique, eu, quando me formei em engenharia elétrica, a minha turma eram de 35 engenheiros. Passado uns 15 anos, eu volto à escola de engenharia e tive a informação que estavam sendo formados 3 engenheiros elétricos. Houve, de fato, um processo de afundamento, com importação de tecnologias, de empregos, com processos de privatização, onde as matrizes das empresas que privatizavam traziam seus engenheiros em detrimento de engenheiros brasileiros, e isso provocou um problema de falta de compor o quadro de recursos humanos de engenharia no Brasil. Felizmente, o crescimento que o país experimenta hoje reacendeu a necessidade de engenheiros. Está aí, claro, a importância de se investir nessa área, na formação e na valorização dessa categoria. Por isso que, neste momento, que em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, quero saudar essa homenagem como uma ação de valorização da engenharia brasileira e do reconhecimento de todos os profissionais que fazem esta área. E para nós é motivo de reconhecida necessidade a ampliação da presença dos engenheiros na vida brasileira. Eu vou concluir com uma curiosidade. Uma vez eu estava conversando com a delegação do Partido Comunista Chinês e, por acaso, verificando o currículo, 70% deles eram engenheiros. Eu digo, realmente é um grupo
que se interessou pela política, obviamente, que se desenvolveu e que participa diretamente da construção daquele país. Com todo respeito aos advogados e muitos que temos no Brasil, mas nós temos que ter mais atenção para ter mais engenheiros. Nós precisamos de mais escola de engenharia e de mais engenheiros. Os advogados, os nossos amigos advogados, são especialistas em arranjar confusão e resolver confusão. E a gente a criar situações e oportunidades. Mas é da vida. Então, um grande abraço, parabéns pela homenagem nesse dia de orgulho do povo brasileiro, que é da sua engenharia.